Agora vamos para esse exercício aqui, que aliás ele é mega interessante. Então a situação é o seguinte, eu tenho esse retângulo aqui, um dos lados vale 30 e o outro lado vale 24, tá? Dentro desse retângulo, eu tenho pequenos segmentos dessa forma, de tal maneira que as suas medidas são limitadas pela diagonal do retângulo, tá? Aí no exercício ele quer saber quanto que é a soma desse segmento com esse, com esse, com esse, até esse último segmento aqui, tá? Ele exclui esse segmento de cima e esse segmento de baixo, que são os lados do retângulo, tá bom? Repara que se eu prolongar, né, essas medidas até o final do retângulo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos de tamanho 24. E pela simetria que eu estou vendo aqui, em relação a essa diagonal, que é a mesma diagonal do retângulo, eu verifico que esse segmento aqui é a metade desse aqui, ou seja, todos esses segmentos aqui que são de tamanho 24, eles representam, se eu somar eles e dividir pela metade, eu vou ter exatamente os tamanhos desses segmentos aqui, de um desses triângulos aqui que eu estou vendo na imagem. Então, pela essa simetria aqui, basta eu somar todos os segmentos de 24 centímetros e dividir por 2, tá? Então, vamos utilizar isso aí. Eu vou pegar os 9 segmentos que eu tenho aqui, multiplicar por 24, ou seja, eu vou somar todos esses segmentos e aí eu vou dividir por 2, tá? Porque eu quero só a metade dessa soma aí. Então, isso vai dar 108. Então, a soma desses segmentos aqui que estão limitados aqui por essa diagonal, esses segmentos aqui, é 108, tá? No caso é 108 centímetros, porque as unidades que eu estou utilizando aqui estão em centímetros, beleza? Essa forma de resolver o problema, ela é muito simples e existe uma forma mais elegante de você resolver, tá? Eu vou pegar e vou destacar aqui esses segmentos. E eu quero fazer a contagem do tamanho desses segmentos aqui, tá? Repara que o primeiro segmento daqui para cá vale 24 centímetros. Então, esse segmento aqui vale 24 centímetros. E, né, esses segmentos aqui, ó, né, vão valer cada um 3 centímetros, tá? Por quê? Porque eu peguei esses lados aqui e dividi em 10 unidades. Então, aqui eu peguei o 30 e dividi esse 30 em 10 unidades, ou seja, cada um desses segmentos aqui vale 3 centímetros, tá? Então, vamos olhar só para esse aqui por enquanto aqui embaixo. Se eu focar mais um pouquinho aqui nesse triângulo pequenininho, eu tenho uma relação entre esse triângulo aqui pequeno e esse triângulo maior. Por quê? Porque eles têm ângulos congruentes. Primeiro, esse ângulo é congruente a esse e esse ângulo de baixo é congruente a esse ângulo de baixo, tá? Então significa que eu consigo determinar o tamanho dessa medida aqui pequenininha em azul, essa medida aqui, ó, que tá bem aqui embaixo, tá? Para me determinar essa medida, eu vou fazer correspondência com o triângulo maior, porque esses lados são proporcionais, já que eles são semelhantes. Então, se eu pegar nesse triângulo maior esse tamanho aqui, que vale 30, e dividir por esse tamanho aqui, que vale 24, esse resultado dá o mesmo que se eu pegar o tamanho correspondente a esse aqui que eu peguei, que era 30, que no caso aqui é 3, e dividir pelo tamanho dessa parte de baixo aqui, que eu vou chamar de L, tá? Vou chamar aqui de L. Então é o mesmo que pegar 3 e dividir por L. Essa proporção é verdadeira, então no caso eu descubro que L é 12 sobre 5, beleza? Ou seja, o tamanho desse segmento pequenininho aqui vale 12 sobre 5, tá? O que é interessante aqui? Repara que o tamanho desse segmento aqui é 24, tá? E para eu calcular o segmento de cima, eu retiro esse pequeno segmento L aqui. Ou seja, eu vou fazer 24 menos 12 sobre 5. Isso dá 108 sobre 5, beleza? E para calcular o tamanho do próximo segmento, eu vou pegar esse segmento aqui, que era o anterior, e tirar essa medida de novo, tá? Vou tirar essa medida de novo para poder calcular esse outro segmento aqui. Repara que eu tiro, né? Esse triângulo aqui, eu tiro a mesma medida para calcular esse segmento aqui. Então, o próximo segmento vai ter medida 108 sobre 5 menos 12 sobre 5, que é o tamanho desse segmento aqui em L, tá? Ou seja, eu vou continuar fazendo isso até eu chegar nesse último. Ou seja, eu vou retirando, ó, todos os ladinhos desse triângulo aqui até chegar lá no último triângulo, que o último tem o tamanho da medida dele igual a 12 sobre 5, beleza? Repara que aqui eu estou falando de uma progressão aritmética. Por quê? Porque de um elemento para o próximo eu sempre tenho menos 12 sobre 5, tá? Então a razão dessa progressão aritmética seria menos 12 sobre 5, ela é decrescente. Ele quer saber o tamanho dos segmentos, então vou fazer a soma dessa progressão aritmética, tá? A soma de uma progressão aritmética é calculada dessa forma. O primeiro elemento é 108 sobre 5, que é o tamanho desse segmento aqui. O último elemento é 12 sobre 5, que é o tamanho desse segmento aqui. E a quantidade de elementos que eu tenho daqui para cá é 9, tá? Eu tenho 9 elementos daqui para cá. Então, eu só faço calcular aqui. Isso vai dar 24 vezes 9 sobre 2, que é o mesmo resultado que o anterior, 108, tá?